O teorema da correção diz que se um tablô semântico fechado é obtido, então concluímos uma tautologia. Então, nesse aspecto, saber se o tablô é fechado ou não é algo importante. E aos tablôs semânticos fechados, damos o nome de prova. Um tablô fechado associado a uma fórmula não H é uma prova de H. Ou seja, se eu começo um tablô semântico com a negação de H, não H, e obtenho um tablô fechado, no qual todos os seus ramos são fechados, esse tablô é denominado de uma prova da fórmula H. Não esqueça de negar H, ou seja, a prova de H no método dos tablôs semânticos é um tablô que é inicializado com a negação da fórmula. Ou seja, esse tablô que começa com não H é uma prova de H, porque ele é um tablô fechado. Definimos de maneira similar a noção de consequência lógica no método dos tablôs semânticos. Veja a definição. Dada uma fórmula H e um conjunto de hipóteses, que nesse caso é um conjunto de fórmulas de A1 até AN, então dizemos que H é uma consequência lógica de beta, beta é esse conjunto de fórmulas, de hipóteses, se existe uma prova no tablô semântico dessa implicação, que é a conjunção das hipóteses implicando em H. Em outras palavras, de maneira esquemática, se ao começar um tablô com a negação dessa implicação, se o tablô obtido é fechado, então dizemos que H é uma consequência lógica de A1 até AN, das hipóteses A1 até AN. De novo, como no caso da definição anterior, não esqueça de negar a fórmula inicial do tablô. Vamos considerar na sequência alguns exemplos de provas. Veja o primeiro. Nessa folha indicamos esquematicamente as noções de prova e de consequência lógica. E chamamos a atenção para o seguinte: temos aqui uma prova semântica, porque estamos usando um método semântico, que é o método dos tablôs semânticos. Da mesma forma, temos aqui uma consequência lógica semântica, porque estamos usando o método semântico. Se o tablô inicializado com a negação de H ele é fechado, isso é, se todos os ramos são fechados, temos nesse caso uma prova de H nos tablôs semânticos. Analogamente, se a negação dessa implicação inicia um tablô fechado, então dizemos que H é uma consequência lógica de A1, A2 e A3. Nesse caso, estamos considerando essas três fórmulas no antecedente dessa implicação. Apresentamos aqui de maneira esquemática as noções de prova e consequência lógica. Vamos, na sequência, utilizar tais noções em exemplos específicos. Consideramos a seguir um exemplo de uma prova no método dos tablôs semânticos. Veja, nessa folha apresentamos uma prova nos tablôs semânticos. A fórmula inicial é negada, ou seja, o nosso intuito é montar uma prova dessa forma. Aqui desenvolvemos o tablô e obtemos 4 ramos fechados. Esse ramo é fechado porque tem não P e P. Esse é fechado porque tem Q e não Q. Esse é fechado não P e P. Aqui Q e não Q. Então, dado que todos os ramos são fechados, temos então, nesse caso, uma prova dessa forma.
Ou seja, é uma prova dessa fórmula porque o tableau é iniciado com a negação dessa fórmula. A fórmula inicial que eu estou querendo provar, ela é negada. Na sequência, apresentamos um tableau semântico que não é uma prova. Isso porque, por exemplo, esse tableau não é um tableau fechado. Veja o exemplo. Nessa folha apresentamos um tableau que não é uma prova. Observe que inicialmente consideramos essa fórmula, que não foi negada. Já é um primeiro problema. Mas, além disso, o tableau desenvolvido, ele possui todos os seus ramos abertos. Isso é, não é um tableau fechado. Portanto, de novo, não pode ser uma fórmula, porque tem ramos abertos. Basta que ocorresse um único ramo aberto. O exemplo a seguir considera a noção de consequência lógica nos tableaus semânticos. Ou seja, esse exemplo apresenta como demonstrar que uma fórmula é uma consequência lógica de um conjunto de hipóteses. Consequência lógica nos tableaus semânticos. Vamos mostrar que P implica R é uma consequência lógica de P implica Q e Q implica R. Ou seja, que esse conjunto implica semanticamente nessa implicação. Para fazê-lo, montamos essa implicação. Aqui temos a conjunção das hipóteses e aqui a fórmula que estamos querendo provar que é uma consequência dessas hipóteses. Ao desenvolver o tableau, obtemos apenas ramos fechados. Temos aqui então uma prova de que P implica R é uma consequência lógica de P implica Q e de Q implica R, ou seja, dessas hipóteses. Apresentamos alguns exemplos a respeito de provas no método dos tableaus semânticos. Observe que, a partir do conceito de prova e de também consequência lógica nos tableaus semânticos, podemos concluir várias coisas sobre as propriedades semânticas das fórmulas da lógica proposicional. E é isso que estamos procurando, é isso que vamos apresentar nas próximas aulas.